Vamos pedir ao Espírito Santo, sentados mesmo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite a compreender a palavra do Senhor e a rema que Ele tem para nós nessa noite. Oh Espírito de Deus, não nos deixa sozinhos aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, mas não nos abandona, porque sem o Senhor não temos nada, não somos nada. Nossas palavras serão vazias, apenas contaremos uma história. Mas se o Senhor estiver aqui, nossos corações serão compungidos, Senhor, e o nosso coração será motivado a viver uma atmosfera de milagres, Senhor, e que é o que nós necessitamos e desejamos. Por isso oramos, Deus poderoso, em nome de Jesus, o Senhor desta igreja, nos abençoe, fica conosco, em nome de Jesus. Há 65 anos atrás, a igreja norte-americana chamada PCG, para que vocês saibam um pouco da história, né? Ela enviou 2 casais missionários para o Brasil, direcionados pelo Espírito Santo. Houve um grande avivamento na América, chamado de o avivamento da Rua Azusa, e desse avivamento surgiu a PCG, Pentecostal Church of God. E depois de alguns anos que essa igreja cresceu, os membros dessa igreja começaram a sentir o desejo de evangelizar em outros continentes. E Deus levantou 2 casais para vir para o Brasil e mostrou no mapa para eles a cidade de Borba, no interior do Amazonas, e a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Eles saíram no mesmo dia, se dirigiram cada um para a sua cidade, e ali a IDPB nasceu há 65 anos atrás. E hoje a IDPB ela está em todas as capitais do Brasil, e sendo que a capital mais forte é Manaus. Lá são muitas igrejas, são milhares de membros. Temos também igrejas em São Paulo, depois de Manaus vem Minas Gerais, depois de Minas Gerais São Paulo, depois vem Belém. Nas outras capitais são igrejas novas, né? Mas a IDPB é isso, nós estamos aqui há 65 anos pregando a palavra, e a igreja de onde eles vieram, que é a igreja que eu pastoreio, ela nasceu há 23 anos atrás, quando eu e minha esposa fomos desafiados a assumir a obra naquele lugar. E de lá para cá nós temos formado pastores, né? E o Renzo e a Carla, eles sentiram um chamado de Deus há cerca de um ano atrás, para virem para Macapá. E aqui estão começando essa igreja, né? E vocês são os primeiros frutos dessa igreja. E assim como eu e Irlândia começamos há 23 anos atrás, com poucas pessoas, eu vejo, pelos olhos da fé, que um dia essa igreja de Macapá será uma grande igreja. Será uma igreja que vai impactar essa cidade, com uma nova maneira de pregar o Evangelho. Não com uma nova doutrina, mas com uma nova estratégia, uma nova visão. E hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra baseada em um dos exemplos, em uma das experiências do profeta Daniel. Daniel, segundo as Escrituras, ele sempre foi um homem fiel a Deus, desde jovem, desde mocinho, quando os judeus foram derrotados numa guerra pelo povo da Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel, que era um jovem bonito, inteligente, estudioso, ele foi preparado para servir o palácio do rei. E não existe nenhuma passagem das Escrituras em que Daniel tenha pecado, que ele tenha cometido alguma coisa errada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi fiel em tudo. Mas essa passagem aqui no capítulo 6 de Daniel, quero ler com vocês e compartilhar essa experiência, para que hoje nós saímos daqui edificados e preparados para tudo o que possa acontecer na nossa vida. Daniel capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1. Pareceu bem a Dario, ou Dário, que era o rei da Babilônia naquela época, né? Rei da Síria, constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas, ou governadores, né, lhes dessem conta, e que o rei
não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava aos outros 2 presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro nem falta. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes, os sátrapas, foram juntos ao rei e disseram-lhe o seguinte: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa. Preste atenção, deixe sua Bíblia aberta. Era uma armadilha, né? Eles o induziram o rei a criar uma lei que pegasse Daniel e levasse à morte, tá? E o rei assinou, bateu o orgulho dele, né? Qualquer oração, qualquer pedido, só a mim. Então ele assinou. Quando Daniel soube da lei que poderia levá-lo à morte, ele entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus, qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. E nisso aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. E depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante de ti. E diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres.
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro Persa. Que história maravilhosa, irmãos, que nos enche de alegria, de esperança, né? Olha, a grande lição, eu vou compartilhar algo, mas a grande lição desta experiência de Daniel é que Deus, Ele não está interessado em nos livrar da cova dos leões. Deus não está interessado em nos livrar. O que Ele quer é que nós aprendamos, dentro da cova dos leões, a confiar inteiramente nele e vivermos debaixo de uma atmosfera de milagres. Essa é a grande lição. Eu poderia encerrar essa pregação aqui e orar, mas tem algumas coisas preciosas que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é: confia no Senhor. Confia no Senhor. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos instrua por meio dessa palavra, amados irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco através dessa experiência desse homem. Ele foi lançado na cova dos leões conforme foi planejado pelos seus inimigos. E planejaram tão bem que não teve saída. Não teve saída. A gente sabe que no Brasil, há eu não vou dizer uma perseguição, mas qual é a palavra, meu Deus, que eu posso falar aqui? Um pouco mais forte do que oposição. Vamos usar há uma antipatia, né, do sistema do mundo em relação à igreja que prega o verdadeiro evangelho, a igreja de Jesus Cristo. A gente sabe disso, né? Você está vendo no STF a luta para que não entre um ministro evangélico. Por quê? Será que é medo? Medo de quê? Não, é uma oposição mesmo, até espiritual. A gente sabe disso. Então, Daniel, ele passou por isso. Foi feita uma armadilha para que ele fosse pego e Deus não o tirou da armadilha. Agora imagine um homem íntegro, né? Imagine você e eu. Estamos trabalhando honestamente, educando nossos filhos, pagando nossos impostos, ajudando pessoas necessitadas que batem na nossa porta, pregando a palavra de Deus, né? Vivendo honestamente, pacatamente, sem machucar ninguém. E de repente nós somos pegos no meio de uma armadilha, contra a nossa vida, né? A maioria talvez dissesse: por que, meu Deus, isso? O que eu fiz de errado, né? Por que eu estou passando por isso? Deus me abandonou, né? Daniel, ele permaneceu firme no Senhor. O que ele fez? Quando ele soube do decreto, a primeira coisa que ele fez, ele passou a orar como ele orava antes. Da mesma maneira como ele orava antes daquele decreto de morte, ele continuou a orar ao Senhor. Que coisa, né? Ora, irmãos, uma cova de leões, eu imagino, quem já visitou zoológico sabe, a jaula do tigre fede, né? Imagine uma cova de leões. Fede, nela a morte é rápida, ainda mais os animais com fome, né? Mas antes a presa sofre toda uma pressão psicológica. A pessoa já entra morrendo psicologicamente. Uma opressão espiritual, né? Eu vou morrer, vou ser jogado às feras. Então, era como se Deus não estivesse vendo e nem ouvindo, né? Não estivesse interessado nas aflições de Daniel, de alguém que o servia com integridade.
Entendeu, Renzo? Você está aqui, você e a Carla largaram tudo em Manaus, mudaram de vida, estão aqui abrindo esta obra pela fé, né? Cheio de temor e tremor. E parece assim que Deus não ouve as orações de vocês em alguns momentos, né? Mas eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão abertos sobre esse lugar. Os ouvidos deles estão abertos para ouvir o clamor de vocês. Então somente confia no Senhor. Confie no Senhor. Então, em primeiro lugar, Daniel, ele não deixou de orar a Deus como fizera sempre, mesmo sabendo que poderia morrer por causa da sua fé. Mesmo sabendo que poderia morrer. Olha, irmãos, a gente tem visto com muita tristeza crentes com medo desse vírus. Temos visto isso, com medo mesmo. Gente que deixou mesmo depois de vacinado, mesmo depois lá em Manaus morreu uma pessoa só nessa semana, mas a gente tem visto gente com medo de ir à igreja, de ser contaminado e tal, mas a gente está vendo os ímpios aglomerando aí, fazendo festas clandestinas, o carnaval já está preparado, e o povo de Deus com medo, meu irmão, e usa como desculpa, não, é um decreto do governo, não podemos desobedecer. Agora você já imagina se esse rei tivesse visto Daniel declinar da sua fé? Ele chamou Daniel na sua presença e disse: Daniel, era para dar uma chance, assim, Daniel, realmente você fez isso? Se Daniel negasse a fé ali, ele não morreria, não seria jogado. Mas Daniel permaneceu fiel, firme, né? E aí ele disse assim: olha, Daniel, o Deus a quem tu serves, Ele te livrará. Entendeu? Ele te livrará. Então, quando nós celebramos os cultos, reunimos as células, fazemos discipulado, nós temos que fazê-lo confiando em quem nós servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação da palavra não pode parar. É muito bonito nós pregarmos pela internet, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem o mesmo sabor, não há a mesma unção. Não é verdade? O que é gostoso é isso aqui, olha, olhos nos olhos, a gente sentir o calor, abraçar, apertar as mãos, orar uns pelos outros. E Daniel não estava nem aí para decreto. A única coisa que ele queria era servir o Senhor. Muitas pessoas estão retrocedendo exatamente agora que a igreja está para ser arrebatada. Isso é uma outra pregação, é um outro assunto. Mas os sinais dos tempos, os sinais do que está acontecendo no mundo, na sociedade, nos indica que a igreja está para ser arrebatada. Entende? Então agora não é hora de retroceder, agora que é hora de segurar nas mãos do Senhor. Lutamos tantos anos para no final morrer na praia? Negativo. Se agora chegou a hora, então nós vamos resistir até o fim. E aí Daniel, ele viu o próprio rei que o condenara quebrantado e orando. Você já pensou um rei idólatra que se julgava um Deus? A Bíblia diz que ele passou a noite em jejum, clamando a Deus pela vida de Daniel. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Você ver o seu perseguidor agora orando pela sua libertação, pela sua liberdade, pela sua salvação, quebrantado e dizendo assim: porque o único Deus vivo é o Deus de Daniel. Irmãos, não tem preço nós vermos pessoas que nos acompanham no nosso dia a dia, que veem as nossas atitudes no dia a dia, se converterem a Jesus por causa do nosso testemunho. Não tem preço, não é verdade? Alguém que se achega a Jesus, não, eu vi na vida do Renzo, eu conheci, como é o seu nome, querido? Eu conheci o Pedro, e agora eu vejo a mudança na vida dele. Eu vejo que realmente Deus existe, e eu quero esse Jesus para a minha vida. Não tem preço isso. Esse é o melhor pagamento que um cristão pode receber nessa vida, né? E aí Daniel viu o rei Dario, um rei idólatra,
curvando-se ao Deus único e verdadeiro, com jejum, clamor por sua vida. Outra lição que nós vimos, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia diz que dentro da cova dos leões, Daniel viu um anjo. E esse anjo fechou a boca dos leões. Porque ele foi fiel a Deus, ele teve uma experiência sobrenatural. E essa experiência sobrenatural, essas experiências sobrenaturais, elas só são experimentadas, elas só são vivenciadas por aqueles que confiam no Senhor. Por isso o tema dessa palavra, confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, como a Carla leu no início do culto, verás a glória de Deus. Marta disse, Senhor, 4 dias enterrado, já fede. Ele disse, Marta, não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. E a história, o testemunho de Lázaro se espalhou por toda aquela região. E vinha gente de longe para ver se Lázaro vivo, né? Mas se nós confiarmos no Senhor, nós veremos a glória de Deus. E Daniel viu um anjo operando milagre em seu favor, né? Ora, irmãos, todo o trabalho que nós fazemos secularmente, né? A gente quer ver o resultado. Se você trabalha numa empresa, você quer receber o seu salário no final do mês. Se você faz um concerto na sua casa, você quer ver a coisa bonitinha depois, né? Funcionando. Então, assim também é a vida espiritual. Nós precisamos ver algo sobrenatural acontecer. Nós precisamos ver a nossa fé em ação. Né, irmã Mira? Quando aquela sua bênção se converteu, eu lembro da sua história, né? Aquele homem duro ali, a senhora chorando, mas aí Deus tocou no coração dele, meu irmão. E quando veio o milagre, impactou a todos. Eu fui impactado com a conversão do seu marido. E vejo ali um homem transformado, né? Ou seja, milagre de Deus. Daniel viu um anjo fechando a boca dos leões, meu irmão. Pensou, Renzo? Que coisa maravilhosa, o homem estava condenado à morte. Talvez ele tenha entrado ali dizendo, Senhor, já te servi, o que tu quiseres fazer comigo será bem feito, né? Eu estou aqui nas tuas mãos. Mas a história de Daniel estava só começando, meu amigo, porque depois ele se tornou governador de toda a Babilônia e ele passou a ser um pastor daquela nação, porque foi baixado um decreto. Não existe outro Deus mais poderoso a não ser o Deus vivo, Deus de Daniel. Esse Deus, eu e você, nós temos que conhecer. Temos que andar com Ele, temos que ouvi-lo, porque Ele está aqui. Esse Deus está aqui. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus falou de muitas e diversas maneiras com o seu povo no Antigo Testamento. Usou anjos, usou profetas, mas nesses dias Ele falou conosco através do seu Filho. E depois de ter falado conosco através do seu Filho, Ele levantou testemunhas, que foram os apóstolos, né? E essas testemunhas falaram do amor de Deus e de Jesus com sinais e milagres. E esses sinais e milagres estão à nossa disposição, amados irmãos. À nossa disposição. Mas nós temos que crer. Temos que crer nesse Deus poderoso. E é interessante que Nabucodonosor, depois que ele vê o milagre na vida de Daniel, ele diz assim: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Se tornou um grande pregador esse homem. Um pregador pentecostal e eloquente. Então, hoje à noite, eu quero desafiar você a crer nesse Deus poderoso que está aqui. A crer nesse Jesus poderoso que faz milagres. Talvez você tenha, alguém aqui pode estar tendo uma vida boa, né? Sossegada, tranquilo,
Mas pode ser que alguém esteja sofrendo aqui, passando alguma dificuldade, tenha alguma necessidade. Você quer realizar um sonho e precisa ter recursos para isso, seja financeiro, seja espiritual, seja familiar. Então eu te desafio nessa noite a buscar no Senhor o milagre. Vamos buscar, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.